Irmãos, eu senti muito forte aqui no meu coração de ler com vocês uma passagem que está em Isaías, capítulo 26, o versículo 3. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Eu vou ler de novo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Na outra versão está escrito assim, aquele cuja fé está firme. E aqui o profeta Isaías, ele está dizendo que a pessoa que tem uma fé firme no Senhor, Deus protegerá o coração dela com uma paz. Não uma paz que este mundo dá. Este mundo oferece uma paz passageira, uma paz que depende das circunstâncias, depende de que as coisas estejam bem para que a pessoa sinta paz. Essa é a paz que o mundo oferece. Mas aqui, o profeta Isaías está dizendo que tu, Senhor, o próprio Deus, ele vai nos dar uma paz perfeita. Amém? Ou seja, uma paz que excede todo o entendimento. Você não vai entender de onde está vindo tanta paz, porque você vai olhar à sua volta, parece que o mundo está desabando, parece que o fim está próximo, mas você vai ter aquela paz. Quantos de vocês desejam ter essa paz aqui? Deixa aí o seu amém. Deixa eu ver se você está precisando dessa paz. E sabe por que eu vim trazer essa mensagem aqui, irmãos? Porque eu já venho percebendo há um bom tempo que as pessoas estão totalmente atribuladas. Quando você vê os comentários na internet, você percebe isso. As pessoas não estão dormindo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com insônia, as pessoas estão perturbadas, irmãos. E aqui está nos dando a resposta. Nós precisamos dessa paz perfeita. Para suportar as dificuldades do dia a dia, nós vamos precisar dessa paz. Irmãos, e eu percebo que desde que começou essa eleição deste ano de 2022, as pessoas não estão conseguindo mais ter fé em Deus. Por quê? Elas estão muito focadas nas coisas terrenas. Elas estão com os olhos voltados para essa terra, para o governo terreno. Irmãos, elas estão perdendo a paz. O profeta Isaías foi um homem que profetizou muitas bênçãos, mas se você leu o livro do profeta Isaías, você vai ver que grande parte do livro dele foi advertências. Advertências contra as pessoas que estavam tirando os olhos do Senhor, contra as pessoas que estavam focando nos bens materiais, focando na prosperidade material e terrena. Irmãos, isso é um perigo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas vezes você está seguindo páginas, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, páginas de política, e isso está acabando com a sua saúde mental. Amém? Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo agora. Filtre aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que entra na sua mente, porque isso está tirando a sua paz e o pior, está tirando a sua fé em Deus. Muitas pessoas estão me perguntando o tempo todo, pastor, por que Deus não ouviu nossa oração? Pastor, aonde está Deus que não está nos atendendo? Ele está vendo que a nossa nação está indo para o abismo. Tem muita gente que está pensando assim e ela se esquece de que Deus sempre esteve no controle de tudo. Irmãos, o governo do Senhor Jesus é maior do que qualquer governo dessa terra. O governo do Senhor Jesus é inabalável e é por isso que nós devemos orar, Senhor, que se cumpra aqui na terra assim como acontece aí no céu. Esse tem que ser o nosso pedido. Amém? Tem algumas pessoas dizendo que, pastor, o áudio está baixo, não estou conseguindo te ouvir direito. Deixa um ok aí, se você estiver ouvindo, tudo certo, tá bom? Porque eu quero te entregar toda a mensagem que o Espírito Santo acabou de colocar no meu coração aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. E no final, nós vamos fazer uma oração e nós vamos selar este vídeo, essa mensagem, com uma oração, e a paz do Senhor vai entrar na tua vida e você vai ter uma noite de descanso, você vai acordar no outro dia totalmente renovado. Amém?
Glória a Deus. As pessoas estão falando que está ok o áudio. Irmãos, eu acabei de ler aqui para você, ó, Isaías 26, o versículo 3, que diz que Deus vai guardar o nosso coração em perfeita paz se nós tivermos fé nele, tá bom? Irmãos, nós estamos vivendo esse momento da política onde existe uma polarização muito grande, né? O lado da esquerda e o lado da direita. Eu sou do lado da direita, mas eu respeito qualquer pessoa, qualquer ser humano. Esse é o meu dever como cristão. E nós vimos aí tanta falta de respeito, pessoas desejando o mal para o outro, desejando a morte do nosso irmão. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, o seguinte: como que de uma mesma boca, sai bênção, sai palavras de louvor a Deus, e ao mesmo tempo, com essa boca, a gente amaldiçoa o nosso irmão. Irmãos, não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água azeda. Não pode acontecer isso. Então, nós precisamos, irmãos, vigiar, porque nós podemos estar caindo numa cilada, e eu vou te mostrar aqui que o povo de Israel caiu nessa mesma cilada, e eu vou ler para você um versículo que, por incrível que pareça, ele fala a respeito da direita e fala da esquerda. É lógico que não é a respeito da direita e esquerda que nós estamos vivendo hoje na política, mas eu quero trazer essa comparação para você ver que isso pode estar nos afastando de Deus. Olha o que está escrito, ó, deixa eu ver aqui, Isaías capítulo 30. Deixa eu achar aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Eu vou ler para você, preste atenção, ó. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Irmãos, esse versículo, como eu disse, não está falando de política dessa época que nós estamos vivendo. Mas aqui está dizendo o seguinte, ó, ainda que você se volte para a esquerda ou para a direita, ou seja, se você se desviar de um lado para o outro, você vai ouvir a voz do Senhor atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Ou seja, irmãos, aqui Isaías, ele está falando a respeito da misericórdia de Deus. E para você entender esse versículo que eu acabei de ler para você, eu quero ler o primeiro versículo deste capítulo, porque sempre na Bíblia a gente tem que ler o contexto, tá bom? Isaías capítulo 30. E aqui, ó, o título desse capítulo é o seguinte: ai da nação obstinada. Eu vou ler para você o versículo 1 e o versículo 2 e depois eu vou te explicar o que o Espírito Santo quer te falar hoje, tá bom? Olha o que está escrito. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Ai daqueles que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo por meio do profeta Isaías: ai de vocês que ficam fazendo planos que não são meus, vocês fazem acordo sem a minha aprovação, porque vocês querem ajuntar pecado sobre pecado. Irmãos, aqui nós vemos a nação brasileira. Ele estava falando para a nação de Israel, mas eu consigo enxergar aqui a nossa nação. Irmãos, as pessoas, elas querem porque querem fazer a vontade delas. Elas querem os planos delas, elas querem ajuntar pecado sobre pecado, elas querem escolher Barrabás, elas querem fazer aquilo que o coração delas manda, e elas não querem obedecer ao Senhor. É assim que nós temos vivido aqui na nossa nação. E aqui o Senhor continua dizendo, ó, ai de vocês que querem descer ao Egito sem me consultar. Deixa eu te falar, vou te trazer aqui uma comparação, você vai entender. As pessoas pensam assim, se as coisas piorarem no Brasil, ainda que nem chegue a esse ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para os Estados Unidos. Eu vou morar nos Estados Unidos e lá eu vou encontrar a verdadeira prosperidade. Lá nada vai me faltar. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo para nós, ai daqueles que descem ao Egito e buscam proteção no poder do faraó, refúgio na sombra do Egito. Aqui o Senhor está dando um alerta, olha, vocês que fazem o plano de vocês sem me consultar, preste atenção, irmãos, não estou falando que é errado, viu?
morar no exterior, querer buscar refúgio em Portugal. Uai, seu app de vídeos curtos.